Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Olha, no estado de São Paulo, as mulheres parturientes, que são aquelas que ou acabaram de dar à luz ou estão em trabalho de parto, elas podem passar a ter o direito de ter uma ala especial, se for o caso de natimortos, né? Crianças que nascem mortas. Isso a gente vai explicar durante o programa. A iniciativa é da deputada Mônica Seixas, que é do mandato das Pretas, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Esta é uma das muitas iniciativas dela e ela está aqui com a gente no estúdio. Obrigado pela sua presença, deputada. Olá, Jeremias. Olá para vocês que nos acompanham. Deputada, eu estava vendo no Instagram, a senhora publicou essa lei e eu achei muito interessante, porque em dado momento tem uma mulher que diz assim, né? Foram mais de 400 comentários. Há 3 anos, eu pedi meu bebê e sentei ao lado de 2 grávidas, uma com a barriga maior que a outra. Elas, inocentes, perguntaram quantos meses eu estava e eu só chorava. E não parou por aí. Fiquei numa sala com 5 mamães que tinham ganhado bebê. Sabe qual era a vontade? De levar um bebê para mim, mas pedi força a Deus e pedi para vir o meu. E graças a Deus eu tenho uma menina com quase 2 anos e uma família maravilhosa. Achei tão interessante esse depoimento, né? Só para iniciar o programa aqui. Como é que foi essa... que motivou... A motivação já está aqui, né? Dessa lei, né? Todas as mulheres que passam pela maternidade com gestações bem-sucedidas ou não, têm essa experiência de dividir o espaço entre a felicidade e a dor. Porque as gestações, de modo geral, as bem-sucedidas ou não, e dados do Ministério da Saúde brasileiro apontam que 1 a cada 4 gestações não terminam bem. Né? Elas são interrompidas de forma natural. A gente ainda estava falando aqui no começo de uma série de gamas que leva a isso. Aborto natural, morte fetal, malformação congênita, risco de morte à mãe, uma série de questões que levam a gestação não chegar ao fim. E todas essas coisas vão parar na mesma maternidade onde famílias estão começando. As maternidades, as públicas e as privadas, têm recepções e salas coletivas, as enfermarias. Então, as mulheres dividem os espaços e o leito com 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. E essa é uma história de constrangimento para ambas, porque a gente está falando de gravidezes desejadas, de mulheres que planejaram, que quiseram, que querem celebrar, que querem aprender a amamentar, que querem dar o primeiro banho, mas no leito do lado tem uma mulher em frangalhos, porque ainda está vivendo a dor da perda ou está esperando para retirar um feto morto, porque acontece, ao identificar a morte fetal, as mulheres ficam na maternidade aguardando o momento da cirurgia para retirar o feto morto. Então, e para a mulher que perdeu, fica ali com seus desejos, com o seu luto, com a sua dor, pensando no bebê que desejou, olhando do lado um bebezinho recém-nascido, a alegria de uma família começando, os presentes, o ursinho de pelúcia. Então, para ambas é um constrangimento. E a cada nascimento existe uma pessoa que gesta. Para cada bebê existe uma pessoa que gesta. E essas pessoas precisam ser cuidadas também na maternidade. Tanto as que tiveram gravidezes bem-sucedidas, que vão aprender os primeiros passos da maternidade, que vão receber a família e celebrar esse recém-nascido, tanto aquelas que vão precisar chorar, gritar, assim, lutar, enfim, de privacidade para sofrer a sua dor. Por isso a gente escreveu o projeto. A gente entende que hoje a maioria dos profissionais da saúde tem isso como uma orientação, uma questão de humanidade com as suas pacientes, mas que nem sempre é possível fazer nos hospitais. Porque a demanda é muito grande, porque a desorganização pode levar a colocar em uma fila de produção uma do lado da outra. Sim. Então, se a gente não planejar o espaço hospitalar para tornar obrigatório, acontece que mulheres dividem o espaço. Isso aconteceu comigo e isso aconteceu com todas as mulheres que foram à maternidade, todas elas. Com seu bebê no colo ou não, ao final da passagem pela maternidade, passaram por esse constrangimento. Muito bem. Esse é só o começo, a gente vai discutir aqui, porque tem a questão da regulamentação, todo um processo, né? A questão do atendimento, inclusive emocional e psicológico, precisa saber como é que está isso. Mas deixa eu ler rapidamente o projeto aqui, deputada, porque tem algumas questõezinhas que eu queria que a senhora explicasse. O artigo 1º diz que fica o Poder Executivo autorizado a assegurar as unidades da rede pública, a acomodação com leite em área separada aos demais pacientes e gestantes, as parturientes de natimorto. Aí o parágrafo 1º, ele já
já explica melhor. A separação que trata o caput deste artigo também se aplica a parturientes que tenham sido diagnosticadas com óbito fetal, que esteja aguardando o ato médico para a retirada do feto, as mães de natimortos ou caso de aborto espontâneo. Então está bem explicadinho aí, todo para abranger, não ficar dúvida, né? Sim, exatamente. Uhum. Agora, qualquer perda gestacional a gente separa das gravidezes bem-sucedidas. Uhum. Agora, esse é o primeiro passo e precisa ser regulamentado ainda esse... Aliás, nós estamos em julho de 2024, para marcar bem, foi aprovado no mês passado, né? Foi aprovado em março. Mas foi... Foi sancionado semana passada. Semana passada em julho. Final de julho. Final junho. de junho, final de junho, né? É isso mesmo, estou muito recente, isso ainda vai passar por uma regulamentação, esse processo precisa. Isso é importante as pessoas entenderem. Uma lei, ela sempre precisa de uma regulamentação. O capítulo seguinte, você escreve a regra, mas depois você precisa escrever os caminhos para que a regra seja possível. Uhum. A gente fala de ala ou leito em separado, isso pode ser diante das maternidades, do caos que é. O nascer em São Paulo é muito delicado, a gente está numa batalha pelas maternidades, nem todas as mulheres têm direitos a maternidades ainda no estado de São Paulo, mas isso pode ser uma sala separado, isso pode ser um corredor, isso pode ser no andar de cima e etc. Quem vai dizer isso, como vai funcionar, é a regulamentação. Eu batalho para uma regulamentação detalhista que separe essas mulheres desde a recepção, que a mulher que está com sinais de perda gestacional. As mulheres vão me entender. Mulheres com sangramento durante a gestação, com dores profundas, elas esperam por horas na maternidade, muitas acabam perdendo o seu bebê na recepção das maternidades. Uhum. Eu quero e batalho para que exista um protocolo desde a recepção. Ela chegou com um sangramento, ela já tem um protocolo preferencial, um corredor preferencial e ela vai para um setor de atendimento para tentar salvar essa gestação, se for o desejo dela, ou para preservar o emocional dela, para que ela não fique junto com outras mulheres, mães e bebês recém-nascidos. Uhum. Então, a regulamentação é a regra. Como na prática a saúde vai lidar com a separação dessas mulheres na maternidade. A gente também batalha para assistência psicológica nas maternidades, para que elas possam, não só no caso de luto, serem acolhidas, mas também no caso das mulheres com gravidezes de sucesso, para que elas se sintam empoderadas para ser protagonista do parto. Existe essa questão também nas maternidades. As mulheres não conseguem dialogar com seus médicos para dizer o que elas querem do parto, devido à correria, da superlotação Sim. dos hospitais, Eu fiz da pressa. uma entrevista aqui sobre especialista da USP Leste. Me parece que é a única faculdade que fala de curso de obstetras, acho que é enfermagem, elas explicavam na época, né? Muito legal. E elas falaram, Jeremias, a violência obstétrica no Brasil, ela é muito grave, inclusive a indução para a cesariana, que é muito problemática. Enorme, a gente está numa epidemia de coisificação da gestante. A gestante ela é coisificada do início ao fim. Ela vira uma reserva para a vida que ainda virá. E ignora-se que a cada gestação já existe uma vida adulta, uma vida de uma pessoa que está gestando. Então, quando a gente tem maternidades funcionando como esteira industrial, corta, tira, põe a outra, corta, tira, tem a outra, corta, tira, tem a outra. Você causa muitos traumas e dores emocionais num momento muito sensível dessas famílias, de muita insegurança para as mulheres, mas também risco à vida. A gente está vendo acontecer na mesma chave a desassistência, ao aborto legal, ao aborto espontâneo. Eu estou falando de aborto espontâneo aqui. Eu estou falando de um dado da natureza. 25% das gestações tem alguma intercorrência da natureza que interrompeu. Eu passei por isso com muita dor, porque eu desejo gestar, eu desejo engravidar e não estou conseguindo. Então, tem muitas mulheres que passam por essa dor e são ignoradas na saúde, assim como as mulheres que chegam ao final da gestação, na hora do parto, relatam coisas horrorosas para começar a não conseguir dialogar com o médico sobre o processo do parto, não saber o que está acontecendo, não saber quais são os procedimentos adotados, por que os procedimentos foram. Para começar, as mulheres no estado de São Paulo não sabem o que é empurrar. Eu mesma, quando cheguei no parto do meu primeiro filho, o médico falou, empurra. Eu parei um tempo e pensei, que empurrar? Você que está aí, vocês homens,
que é empurrar? Empurra aí. Empurra agora. O que é empurrar? Ninguém me preparou no pré-natal para empurrar. Que força que é que coloca um bebê para fora? A gente chega sem saber. E aí o médico impaciente, porque eu tenho outras 20 esperando, gritando e etc. Sobe na tua barriga, te machuca e fala, empurra, você é fraca, põe força. Então a gente está com um problema gigantesco de desumanização das mulheres, das gestantes, que a gente precisa corrigir. Esse é um momento muito delicado e a gente vai tentar cuidar. Primeiro a gente cuida do emergencial, das dores do luto perinatal. A gente está falando de mulheres que perderam uma gestação desejada na gestação, logo nos primeiros meses, até aquelas que o bebê morreu depois das primeiras horas de nascido. Tem isso também, né? A gente tem um número gigantesco de morte materno-infantil no estado de São Paulo. Sim, e é interessante, eu estava lendo uma reportagem também para se ter uma noção da dor e desse momento da mulher que tem a perca de um filho quando ela nasce, foi autorizado o registro civil de natimortos e 50% quer registrar. Então, ou seja, é um processo que ela precisa registrar, porque foi uma criança. Ficou 9 meses na barriga dela e, infelizmente, não veio à luz, não nasceu vivo. Mas é uma criança para ela, precisa registrar, ela precisa passar pelo óbito. É um processo bem complexo. Agora, digamos, para fazer uma visualização do ideal, então, deputada, seria isso, regulamentar, ter, como a senhora falou, o mais detalhado possível. Ter um setor, uma área, uma sala em cada maternidade reservada ao luto perinatal, proporcionalmente ligado ao número de gestantes que passam pela maternidade. A gente tem maternidades com fluxo maior, menor, dependendo da região, tem que ser proporcional. Se a gente está falando de 25% de perda gestacional, reservar pelo menos 25% dos leitos para garantir o luto. Conforme a gente foi construindo, desde a minha experiência de perda gestacional até a construção do projeto e aprovação, as mulheres contam diversas experiências. Esse é um momento de dor mesmo. Mas a alegria de todas aquelas que conseguiram ficar em sala só com outros bebês, e aí trocar as inseguranças, trocar as dicas, e outras que ficaram em sala só com mulheres que perderam a gestação e também podem falar sobre dores, também podem falar livremente sobre os desabafos. Isso foi muito importante no processo. Para todas elas, a gente quer você poder socializar aquele momento ali. A gente já fez vários programas, assim, em momentos de dor, é quando o ser humano realmente quer falar. Quer falar. É no momento de alegria e de dor que a gente se une mais, né? Então é um momento realmente que não dá para ficar no mesmo ambiente, pessoas em situações tão distintas. Agora, eu acho que o outro passo, deputada, também seria uma questão de conscientização dos direitos dessa mulher, né? Tem muita gente que ainda não sabe. Eu, por exemplo, só para contar um caso rápido, por exemplo, da possibilidade de você acompanhar um idoso no hospital. Está no Estatuto do Idoso, você tem direito. Então, eu vejo muita gente chegar ali, não, agora entra só vocês todos para fora, né? E eu já fiz valer esse direito, eu falei, pode chamar o dono do hospital, quem vocês quiserem, está no Estatuto. Mas tem gente que não sabe, né? Então, acho que um próximo passo é fazer uma conscientização para as mulheres do direito delas também, né? Para a classe média. Para a classe médica, a gente também tem que se aproximar da medicina, da enfermagem, para prepará-los também para o atendimento dessas pequenas exigências tão necessárias. Eu costumo dizer que a lei ela serve como regramento para as categorias e para os governos, mais do que para a sociedade. Para o governo, porque agora vai ter que se preparar para cumprir a própria lei. O governo vai ter que criar esses setores. No limite, em alguns lugares, a gente vai ter que fazer obra, comprar mais leitos, vai ter que contratar pessoal. O governo vai ter que cumprir a própria lei. E para a categoria que aplica, a gente está falando de enfermeiros, médicos, recepcionistas, diretores de hospital, e isso gera um debate bom, um debate que eu estou sentindo falta, e falo isso com tranquilidade. Tem incríveis médicos no estado, incríveis mesmo, mas quando a gente está discutindo gestação, a classe médica do estado de São Paulo deixa a dever. A gente precisa abrir diálogo. Desde o pré-natal, que eu já te falei que eu considero precário, você terminar uma gestação sem saber o que é o parto, fala muito da precariedade do pré-natal que a gente recebe. A gente não está mais fazendo
os exames básicos no pré-natal aqui no estado de São Paulo, que é uma batalha judicial que a gente está dando. Não é aceitável que as mulheres não tenham mais ultrassom morfológico na capital, na cidade de São Paulo, que é a maior cidade. Isso não te conto como é que é nos interiores. O ultrassom morfológico é aquele que mede o cérebro, que mede o órgão, que vai apontar síndromes de Down e outras síndromes cromossômicas que podem apontar a capacidade de viver ou não do feto. É extremamente importante, porque a mulher pode se preparar, né? Uma série de situações. A cidade de São Paulo não está mais oferecendo. Essa é a gravidade da gestação no estado de São Paulo. Muito precária. Então, a gente quer abrir também o diálogo para a classe médica, que pode nos ajudar a organizar melhor o cuidado da mulher gestante. A senhora, quando foi construindo essa lei, a senhora já conversou com alguns especialistas, com certeza, né? E o que chegou mais para a senhora? Porque chega de tudo, né? Chega a mulher, a parturiente, o médico, a enfermeira, acho que são várias situações, né? Na verdade, assim, a gente já tinha apresentado esse projeto coletivamente em 2021. Ele começa com a iniciativa do Coronel Telhada aqui. O Coronel Telhada, ele apresenta um projeto de lei de áreas separadas para mães de natimorto, para que as mulheres que quando o bebê nasce está morto. Eu olho para aquele projeto e falo, meu Deus, que coisa importante, Telhada, mas vamos adicionar mais gente aqui? Posso participar? E a gente vai sugerindo as outras categorias de coisas que podem acontecer numa gestação. E ele topa, a gente aprova e o Dória veta. E aí, em 2023, eu engravido, minha segunda gestação. E aí, quando eu chego na maternidade, perdendo a minha gestação em sangramento, a diretora do hospital chega e toma uma série de cuidados comigo. Eu fiquei bolada, porque eu sou uma deputada e estava no hospital público, falei, privilégio, tá fazendo isso aqui para... né? Porque é uma deputada que está no hospital público. E aí eu fui perguntar para ela, falei, eu não quero passar na frente de outras mulheres. E aí ela que foi a pessoa que mais me incentivou nesse projeto de lei, Tereza, Maternidade São Mateus, muito obrigada pelo cuidado comigo e pela elaboração política. Ela me diz, eu não estou te separando porque você é uma deputada. Eu estou te separando porque você está perdendo um bebê. A gente tem que fazer de tudo para cuidar de você, para tentar salvar essa gestação, mas para não atrapalhar as dezenas de mulheres saudáveis que estão na minha recepção, que vai perder a confiança na minha equipe médica se tiver em sofrimento, que vai achar que vai acontecer com elas, que vai atrapalhar o processo de parto delas, o nervosismo. É por isso que eu estou te separando. E daí nasce a ideia da urgência de reprotocolar o projeto dessa forma. Tereza e outras tantas mulheres médicas, diretoras de maternidades, participaram, mas elas colocam, não pode só depender da nossa boa vontade, tem que ser possível. E o que ela aponta como impossível? Às vezes, com o hospital superlotado, ela não consegue separar. Então, ela precisa de uma autorização e da criação de espaço específico para que ela possa acomodar sempre. Não só quando ela tem a boa vontade, mas que sempre seja possível separar. A senhora tem mais... a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho da sua atuação junto ao SUS, né? Porque, pelo que eu percebi e li também, a deputada tem um envolvimento em muitas áreas, ambiental, tal, mas o SUS também acho que é uma das áreas que a senhora... Queria que a senhora falasse um pouquinho mais, porque... mas antes, um preâmbulozinho, deputada, queria falar um pouquinho da questão do hábito e da humanização. Por mais simples que seja você poder colocar um processo desse dentro do hospital, ele acaba gerando outras, um hábito, uma humanização naquele processo. Não, precisa separar. Então, acho que disso decorre outras coisas que às vezes vão passando despercebidas um pouco do que a senhora falou, né? É um processo, chega uma, chega outra. Superlotação, né? Precisa... hiperdemanda, correria dos médicos, eles acabam lidando com a atividade como se estivesse lidando com coisas. Esquece que na frente tem um sujeito com muitas aflições, angústias, dores. E assim como o processo da marcação de cesariana, que é muito grave no Brasil, a gente pode até um dia fazer outros programas sobre isso, é preciso muita fiscalização, é preciso muito olhar da sociedade, e por isso que eu citei também a questão do esclarecimento dos direitos. Porque a gente tem o Estatuto do Idoso, a gente tem da criança e do adolescente, do consumidor, né? Eu estava numa fila, por exemplo, de um plano de saúde. A senhora na minha frente, aí a moça no balcãozinho de vidro falou assim,
o seu médico foi desabilitado, o nosso plano, infelizmente a senhora não vai poder ser atendida. Aí eu peguei essa mulher e falei assim, não, a senhora tem direito, eles têm que avisar antes. Aí enrosquei lá que eu vi, aí ela foi atendida. Porque assim, a pessoa não sabe, ela vai embora. Poxa, a pessoa esperou um mês para ser atendida e chega a ver uma resposta de plano de saúde, a pessoa não sabe o direito. Então, acho que um pouco do papel da Assembleia é também falar dos direitos recorrentes e você exigir. Porque se está na lei, não dá para... Mas se está na lei, é exigível, né, deputado? Sim. Senão a gente vai fazer lei para... Sim, você tem razão. Né? Acho que é muito um pouco disso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa lei e outros projetos de lei aqui também. Nós estamos gravando isso em julho, tem um mês especial, eu vou te contar depois do intervalo, fica aí que a gente já volta. Estamos de volta aqui no Alesp em Pauta, falando sobre esse tema aqui da legislação da deputada Mônica Seixas, né, que trata aí do Poder Executivo autorizar e assegurar alas separadas para parturientes, que são mulheres que acabaram de dar à luz ou estão em trabalho de parto e que tiveram aí natimortos. A gente discutiu bastante isso aqui no primeiro bloco, vou voltar aqui com a deputada. Eu gosto sempre de traçar um pouco desse cenário, deputado. O que a senhora espera nessa área da maternidade em geral, né? A senhora já falou um pouco do que precisa melhorar, tem muito que trabalhar e acho que a senhora vai estar fiscalizando em cima. Muito. Tem sido uma das prioridades do nosso mandato atuar nesse sentido. Primeiro, a gente quer batalhar por uma boa regulamentação dessa lei, para que seja possível e para que seja possível efetivamente, não só a partir do momento em que é decretado o fim da gestação, mas desde o início da recepção, do acolhimento a essas duas mulheres. Depois a gente está numa batalha para ampliação das maternidades no estado de São Paulo. A gente tem regiões em que as mulheres viajam centenas de quilômetros de ambulância para dar à luz. A gente também precisa melhorar as condições de pré-natal e por isso eu quero abrir diálogo aqui com a enfermagem obstétrica, eu quero abrir diálogo aqui com a classe médica, de como é que a gente vai conseguir tornar a mulher protagonista da sua gestação, para a gente não ter tantos problemas na hora do parto. E, por fim, a gente quer garantir o atendimento humanizado a todas as mulheres que vão parar nesse setor hospitalar que a gente chama de maternidade. Nas maternidades vão parar os casos de aborto legal, que está sendo um tema amplamente discutido pela sociedade agora, crianças vítimas de violência sexual, estupro. Nas maternidades vão parar as perdas gestacionais e nas maternidades vão parar os fins das gestações desejadas, planejadas, que deram certo. Sim. Tudo isso precisa ser organizado com seu espaço para dar o devido atendimento e a garantia de direitos. A gente está numa batalha por recursos, que é importante. A Lei de Diretrizes Orçamentárias agora a gente adicionou diversas emendas falando sobre maternidades pré-natal e etc. E agora, no final do ano, a gente tem uma batalha orçamentária para que a saúde da mulher e a saúde gestacional seja contemplada pelo governo do estado de São Paulo. Deputada, a senhora tem alguma dificuldade em relação a indicadores? Que eu acho que é um pouco difícil você... Eu estava pesquisando, por exemplo, no Brasil, o número de natimortos. Achei números de 2016, eu falei, não vou dar esse dado, porque só se eu tiver realmente certeza. É meio complicado assim também, porque além... Uma coisa é a olhos vistos ali, você vê a situação, mas indicadores são importantes também. Sim, porque as responsabilidades são compartilhadas, né, entre o estado e os municípios. Parte é a atenção primária, parte... São as maternidades que são média complexidade, que é do estado, mas também porque não existe uma preocupação de concentrar esses dados. O que eu falo aqui da dificuldade de acessar os exames primários, do pré-natal complexo e das faltas de leito, é o que a gente recebe de reclamação
das pessoas, das mulheres que nos procuram para denunciar. Mas você vai perguntar o dado para a Secretaria de Saúde, municipal, estadual, a gente não tem dados sobre isso. Eu te falo assertivamente que o número é alto e chega a 25% de perdas gestacionais, né? Ou perionatal, desde o período da fecundação até os primeiros dias pós-nascimento, porque existe esse dado no Ministério da Saúde. Então, é um número Brasil. Do estado de São Paulo, a gente não consegue acessar. Seria importante construir um censo maternidade, um censo violência obstétrica, um censo violência sexual, porque diz que tudo isso vai parar na maternidade. Quantas meninas gestantes nós temos no estado de São Paulo? Quantas delas morreram em função do parto? Quantas adolescentes e vítimas de estupro a gente tem nas nossas maternidades? Quantas mulheres... Qual é a idade média da gestação das paulistas? Eu tenho a sensação que nós estamos engravidando mais tarde, deixando para engravidar mais tarde. Eu tenho a sensação, mas esses dados seriam importantes. Agora, conversando com você, eu acho que talvez a gente também tenha que empurrar via legislação, um censo, né, um dossiê mulher para saber e conseguir coletar esses dados. Interessante, porque o que você consegue, tem um ditado, é que você consegue medir, você consegue melhorar, mas se você já parte do pressuposto que você nem consegue saber exatamente, já parte meio perdido. Bom, o projeto de lei da deputada que nós estamos tratando, se você tiver, aliás, projeto não, desculpa, lei 17949 de 2024, ela autoriza o governo, a gente explicou bastante aqui que precisa da regulamentação, enfim, mas vamos hoje batalhar no próximo período junto à Secretaria de Saúde para uma boa regulamentação, tem esperança. Como é que a senhora, falando de esperança, a mulher que está nos ouvindo, a senhora acredita, nós estamos em julho, né? Ela vai ter esse direito de ter uma ala separada na medida que for regulamentado isso? Não, desde já. Ah, desde já? A lei já está em vigor, embora não esteja dizendo como, a lei já está em vigor. Então, você mulher, sinto muito, espero que você não passe por isso. Mas se você está passando por isso, você pode chamar a direção do hospital, a equipe de enfermagem e médica e pedir um canto resguardado no hospital para o luto perinatal. Pode ser tanto você que está com seu recém-nascido, claro, tomando cuidado para não discriminar a coleguinha, mas numa atitude de cuidado, tanto você que está vendo que tem uma coleguinha do seu lado sofrendo, olhando para o seu bebê, olhando para o seu berço, e desejando seu bebê, pedir para a enfermagem providenciar uma área para ela, quanto ela mesma pode solicitar. O que a gente pede também para os hospitais é que todo hospital de média complexidade, veja, maternidade é um hospital de média complexidade, a gente acabou de falar das cesarianas aqui, cesariana é uma cirurgia. Então tem o centro cirúrgico e tem uma sala pós-cirúrgica. Certo? Por que eu estou destacando isso? Porque nem todas as salas da maternidade são aquelas salas pintadas de bebezinho, porque até isso dói. Na minha experiência mesmo, eu fiquei numa sala com um bercinho, um bebezinho pintado na parede e um desenho de reloginho com as primeiras 24 horas do bebê, o que ele faz, né? Então imagina, você queria um bebê, você planejou um bebê, você está lá sentada, deitada, sangrando, com um bercinho do seu lado e olhando para um bebê. Existe, eu parto do princípio que toda maternidade já existe um lugar que não seja assim. Mas se na tua maternidade não tem esse espaço sem o bercinho, seria importante as direções prepararem. Detalhes, mas são detalhes que contam para a saúde mental da mulher enlutada. Mesmo que não tenha um bebê na sala, um bercinho, toda sala pós-parto de internação tem um bercinho ao lado da cama. Isso conta. Então, Mônica, eu não tenho, o que eu posso fazer? Você pode deixar essa mulher no seu pós-cirúrgico? Na sala onde ficam as mulheres do pós-cirurgia? É melhor do que deixar numa salinha com carrinho de bebê. Uhum. Realmente, os homens têm pouco a falar sobre isso, mas pelo que eu li do depoimento, a gente realmente fica tocado nesse depoimento que a gente abriu o primeiro bloco, dessa mulher falando, poxa, estava de várias mulheres juntas ali, eu tinha vontade de pegar um bebê daquele e voltou. Graças a Deus, depois eu consegui, mas outras talvez não consigam, mas para a gente saber, por exemplo, que a mulher faz questão de fazer um registro dessa criança natimorta, é porque realmente ela sente muito e precisa o acolhimento. Se ela passar por essa ferida e for acolhida, vai ser mais suave, né? Tem situações horrorosas, assim,
assim, a gestação é uma caixinha de surpresa. Tem mulheres que fizeram todo o pré-natal, todos os exames, até o dia do parto, estava tudo ok com o feto, com o bebê. Você deu nome, você comprou um enxoval, você escutou o coraçãozinho, estava tudo ok. Na hora que nasce, morto. Ou nasce logo depois, nas primeiras horas, morre. Então, isso virou um ente da família, né? Isso virou deu um nome. Você viu, né, a pessoinha. É verdade. Mães que, por exemplo, se você conversar com mães, elas falam assim, quantos filhos? Ah, falar, sei lá, antigamente tinha muitos, né? Então, fala assim, 5 que nasceram vivos e 2. Então, ela conta isso, né? É muito comum. Né? As mães de anjo, como elas se chamam na internet. A gente está falando de... Chegou ao final, então você viu o bebê, ou ele nasceu morto, ou morreu nas primeiras horas. Isso virou mesmo uma pessoa naquela família. E para a psicologia, viver o luto é importante para a superação. Viver o luto, dar o nome, enterrar, chorar, desabafar. Na psicologia, viver o luto é importante para a superação. Então, a gente precisa proporcionar que essas famílias consigam. E às vezes a gente está falando, claro que nem sempre, mas às vezes a gente está falando de famílias mesmo. Se a gente for falar da experiência do meu marido ou da experiência de companheiros de mulheres na maternidade, também não são das melhores. Eles não sabem o que fazer para garantir os direitos das suas acompanhantes, das suas companheiras, eles não sabem o que fazer diante da dor. Talvez eles também sonharam com um bebê e estão ali vendo outros homens apresentarem os seus filhos para os seus avós e eles de colo vazio. Então, são famílias mesmo, né? A gente está falando de um núcleo de pessoas que está toda envolvida com aquilo, ou constrangida, porque também tem famílias que se envolvem com o sofrimento do outro e aí não consegue aproveitar. Quantas famílias, as primeiras horas do bebê foi marcado não pelas primeiras horas do seu bebê, mas pelo completo sofrimento de quem estava no leito ao lado. É uma história muito comum de maternidade. Aí acaba sendo prejudicial para ambos os lados. Deputada, me permita comentar um pouquinho aqui do seu Instagram, que eu dei uma olhada, tem muita coisa interessante. Uma das publicações, 40% dos casos de estupro no Brasil são de meninas negras, né? A senhora publica aqui, segundo o Núcleo de Estudos Raciais do INSPER. 40% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes negras, com o dobro da incidência em comparação com as meninas brancas, né? Acaba sendo um tema conexo também, né? Porque às vezes do estupro vem uma criança, né? Tudo está conectado. É o que eu te falei, na chave da maternidade a gente tem tudo lá. E por isso que ela é tão importante para a gente. A maternidade, o prédio, né? O serviço de saúde e maternidade, a gente está discutindo, que é onde vai parar tudo isso. Gestações de vítimas de estupro vai parar na maternidade também. Crianças vítimas de violência às vezes vão parar na maternidade também para atendimento de urgência e emergência ginecológico. E a gente tem um número muito grande de marcadores raciais em todos os casos. Assim. A gente tem marcadores raciais bastante determinantes em perdas gestacionais, em violência obstétrica e em violência sexual. O Brasil é um país completamente inseguro para mulheres e meninas, sobretudo para as meninas. Mais de 60% das vítimas de estupro são meninas, ainda são menores de idade, 60% é um dado alarmante. Das vítimas de estupro são meninas, e esse número está muito, muito, muito abaixo da realidade, porque o que a gente compreendeu é que criança geralmente não compreende a violência sexual. A maior parte das crianças só vão compreender o que aconteceu com elas quando elas chegam à vida adulta, então esse dado está muito subnotificado. Enquanto das mulheres adultas a gente tem mais certeza da segurança do dado, porque as mulheres adultas estão cada vez mais empoderadas, cientificadas e estão denunciando mais. Então, pode ser 80%, um número muito maior, 90% de vítimas de abuso sexual, meninas. E dentro disso tudo, a maior parte de meninas negras. Agora, meninas negras e pobres. Sim, deputado, porque a gente tem uma questão cultural e jurídica. Você está um caso, por exemplo, no Código Penal brasileiro, o estuprador, se ele casasse com a vítima, ele
não haveria o crime, né? E houve casos, e depois isso foi retirado da lei, para você ver a questão cultural. Então você tem uma questão cultural, uma questão jurídica que estava posta e que ainda é muito presente, e você tem a realidade do outro lado, né? Acho que isso é importante, a reflexão, principalmente para as pessoas periféricas, pensarem sobre isso. Olha, a justiça, a cultura é uma coisa, o que eu vejo na televisão, outra coisa é a realidade que eu estou vivendo, né? É muito diferente. E eu acredito também que a chave da violência sexual, a chave do abuso, ela é cultural. Eu não gosto de confundir com a ciência e com a biologia, porque senão a gente acha que esses absurdos acontecem porque homem é homem e que ele pode fazer isso. Não é da natureza de nenhum dos gêneros a violência sexual, é da cultura de dominação. E por isso que a gente tem marcadores de classe, de raça, porque culturalmente tem sujeitos que a gente considera mais gente do que gente. As meninas brancas, as crianças de classe média, elas também são mais protegidas e cuidadas. O seio familiar das crianças em situação de vulnerabilidade, já diz muito, né? Elas estão em situação de vulnerabilidade, então elas estão mais expostas ao risco. E o dominador, ele pratica violência contra quem ele considera menos sujeito. O violador, ele quer mesmo humilhar, desumanizar. Então, a gente está falando da chave da cultura. Quando nós vamos culturalmente avançando no debate sobre direitos, a gente vai culturalmente eliminando abusos. A gente já teve no passado, isso é muito comum, casamento de adolescentes. Hoje a gente já olha para isso e fala, não é legal casar adolescentes. Ainda não está na hora, casamento é coisa séria. Exatamente. Nós vamos avançando. Já vi reportagens sobre isso, que às vezes em lugares muito longínquos no Brasil, às vezes até mais perto, né? Era quase incentivado, não casa, porque pelo menos você vai ter uma casa, você vai ter o que comer. Então, assim, isso no Brasil ainda é realidade. Deputada, Júlio das Pretas está aqui no seu... Não sei se eu consigo mostrar para a câmera, está tão bonita a foto. Se eu consigo aqui, talvez, para o Diego ou... Júlio das Pretas, a senhora publicou aqui que o mês de julho é conhecido como mês da mulher negra, latino-americana e caribenha, e por isso estaremos exaltando uma mulher por semana, mostrando sua importância histórica. Deixa eu mostrar aqui, está publicado lá. Tá que legal. Queria que a senhora comentasse um pouquinho. Dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha, uma organização das mulheres latinas, no encontro em Porto Rico alguns anos atrás, dizendo que está na hora da gente começar a falar da gente mesma. E logo na sequência a gente decidiu que a gente ia travar um mês de luta. A autoafirmação dos povos racializados, os indígenas, os negros, etc., é para contar um pouco da nossa história. E a partir de contar a nossa história, nos reconhecermos como sujeito. A gente estava falando um pouco, as homenagens em nome de rua, em monumentos e etc., ela forma um pouco da identidade. Sim. Então, quando a gente vai discutir a identidade de São Paulo, é muito comum as pessoas falarem... Deixa eu ver uma expressão que eu ouvi recentemente, até tomei um susto, perguntei o que é isso? E as pessoas falaram, é assim mesmo, direito bandeirante, justiça bandeirante? O pessoal operadores de direito, da advocacia, se reivindicando assim porque são paulistas. E como são paulistas, bandeirante. Qual é a identidade do estado de São Paulo? Bandeirante. E aí eu penso, pera lá, gente, tem muito mais coisa aqui no estado de São Paulo, tem muito mais gente, tem gente fazendo coisa muito legal. Por exemplo, quais são os povos originários do estado de São Paulo? Qual é o primeiro povo que estava aqui, que fundou tudo, que abriu as trilhas que hoje viram as estradas e avenidas? O povo Guarani, indígena, né? O povo Tupi, também daqui, etc. Quais são os povos negros? Quais são as culturas do estado de São Paulo? O que o estado de São Paulo produz? O estado de São Paulo produz cana. Cana para etanol também, mas a gente tem uma variedade de cachaça artesanal. É produto do estado de São Paulo. Samba, eu contei mais de 100. A gente tem mais de 100 tipos de sambas diferentes no estado de São Paulo que a gente desconhece, que deram origem às escolas de samba e o festejo do carnaval que a gente se orgulha tanto, mas que nasceu em pequenas festividades religiosas católicas pelos interiores do estado de São Paulo. A gente não conta essa história. Eu recebi aqui nos estúdios também, recentemente, uma indígena e ela falou, olha, infelizmente, e ela falou a trajetória dela, ela foi, inclusive, morou na rua, ela falou, infelizmente,
minha filha e outras pessoas tinha vergonha de dizer que é indígena. Ah, mas não vem na escola com essa... E é uma coisa tão bonita. Tem gente que vem de fora do Brasil para ir lá na Amazônia, não só na Amazônia, em outros lugares, para conhecer como que vive a riqueza, né? E a gente mesmo tem um pouco de... E isso é ruim, porque se você não exalta, você tem a vergonha. Você tem vergonha, tem esquecimento, e aí... Isso faz parte da identidade. A identidade do Estado ela é formada também pelo que a gente homenageia. Então, tá cheio de monumentos a bandeirantes por aí, as pessoas se orgulham dos bandeirantes e ponto. O que a gente quer com o Julho das Pretas, e homenageando uma mulher por semana, e contando um pouco da contribuição, da luta, da história do povo, das mulheres negras, etc., é dizer que a gente também tem muita coisa para se orgulhar de um outro povo, que a nossa identidade ela é formada por uma diversidade muito maior do que os bandeirantes. Tem o caso da liberdade também, né? Que não desmerecendo os japoneses, que é muito legal, mas acabou sendo conhecido pelos japoneses e tem uma história tão rica. Do povo negro, ou de Madrinha Eunice, que tem lá a estátua recentemente, né? A primeira escola de samba do estado, a Lava Pés, etc. Mas ali era um bairro, foi o primeiro bairro preto do estado, da cidade de São Paulo. E a gente não conta essa história. E a gente quer contar. Nosso mandato, ele quer contar a história preta do estado de São Paulo e eu tento fazer isso de diversas formas. Desde quando eu cheguei lá em 2019, que a minha primeira lei fala da derrubada dos monumentos em homenagem a racista e construir monumentos em homenagem ao povo preto, desde as propostas de alterações de alguns nomes de praça, rodovia, via, até as homenagens que a gente constrói aqui, a gente quer contar a história dos povos racializados, negros e indígenas, que também construíram esse Estado, mas que também construíram cultura, arte, ciência, política, que construíram quase tudo que a gente conhece, mas que essas histórias não são contadas. E a partir de contar essa história, formar uma nova identidade do Estado que reconheça a contribuição dos múltiplos setores para a construção disso. Então, no Julho das Pretas, a gente comemora o mês da mulher negro-latino-carimbenha e nas nossas redes sociais, a gente quer contar um pouco de história de mulheres incríveis, heroínas, que a gente se orgulha muito. Que legal. Bom, o programa Quando o Papo é Bom passa rápido, né? Mas acompanha o mandato da deputada Mônica Seixas, que é do mandato das Movimento das Pretas aqui do PSOL, aqui na Alesp, né? Tem muita coisa para falar, deputada. A senhora estava falando, eu lembrei de um projeto da senhora que fala de colocar na Raposo Tavares o nome de povos originários. Tem um projeto muito legal dela também que fala sobre, acho que já fez 20 ou 30 anos da lei que fala de se ensinar a cultura afro-brasileira na escola. E a senhora tem um projeto de capacitação, né? Então vem ao encontro disso, no mês de julho, você exaltar isso, passa pela escola também, porque eu gravei um programa recentemente que eu falava, nossa, a gente estudava na infância, sei lá, qual é a cultura? Beethoven, os alemães, não tinha identidade, né? Então, quando você traz essa identidade mais para perto de você, a sua origem, tem que começar na escola, né? Dá para falar rapidinho? Tem 2 minutos aí desse projeto que é tão legal, capacitar os professores para esse ensinamento, né? Porque o conhecimento não vai nascer brotado nada. Se até então a gente não tem nos livros de história a memória afro-indígena, a gente precisa começar a preparar aqueles que ensinam. Então, adicionar elementos e que o governo tem um programa de grade continuada para muitas coisas, a gente está disputando muitas coisas também sobre isso, a gente gostaria que os professores aprendessem. A gente também precisa catalogar aqui no estado de São Paulo, viu? Como eu te disse, a gente tem orgulho da música clássica e do Beethoven. E das congadas? A gente conhece as congadas? A gente sabe em quais cidades elas dominam o calendário cultural? A gente conhece a história do samba de Santana de Parnaíba, que os coronéis do estado inteiro se reuniam lá para as festividades católicas antes da gente ter Aparecida, era em Santana de Parnaíba, e enquanto acontecia as festas católicas, os negros escravizados faziam uma grande festa de tambor. E essa festa de tambor inaugurou o samba, depois vieram os cordões e aí sim as escolas de samba. A gente conhece que a raiz da escola de samba está ali em Santana de Parnaíba. Então, para contar essa história na sala de aula, para a gente ter orgulho do nosso estado, a gente precisa preparar os professores e é isso que a gente quer.
Muito legal. E vem gente de outros países estudar os nossos ritmistas aqui, né? Que músicos, né? A música brasileira é fantástica e às vezes a gente mesmo não conhece. Bom, a deputada tem muitos projetos na área ambiental, na área da defesa dos direitos humanos e você vê que são muitas vertentes. Então, se você quiser, é só você no site da Alesp, www.al.sp.gov.br, você vai lá, tem o mandato dela, tem a sala, tem o telefone, entrar em contato, né, deputada? Porque daí é um movimento que se faz com todo mundo que está interessado. Gabinete aberto, só chegar. Tá bom, muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui novamente. Prazer é meu, obrigada, gente. E a você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência, mande as suas sugestões de pauta e reveja esse vídeo, esse programa lá no YouTube que fica lá também, tá bom? Até a próxima edição.